Salve, salve, galera! Aurélia Ribeiro do canal Falando e Curando com a Aurélia Ribeiro. Tudo bem com vocês, queridos? Quanto tempo, né? Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre cansaço versus insatisfação. Na verdade, acho que é importante a gente saber distinguir uma coisa da outra, porque por muitas vezes a gente tá naquele modo automático e tá sempre com aquela ideia de, eu tô cansado, tô cansado, tô cansado, e às vezes não é cansaço, às vezes é insatisfação, descontentamento. E há uma diferença significativa, porque... Vou começar explicando. O cansaço, normalmente, ele tá atrelado à energia, né? Então, é uma energia que você despende, que você perde e que gera um cansaço. Quase sempre está associado a um excesso de atividades. Então, todos nós temos uma rotina bastante corrida, atropelada, e às vezes a gente se exige ainda mais fazendo tarefas que estão além da nossa rotina diária. E quando a gente envereda nesse caminho, quase sempre a gente se coloca o corpo não acompanha, a mente não acompanha, e aí vem a exaustão, e aí vem o cansaço. Então, o cansaço quase sempre está associado a uma coisa que nós não estamos preparados para fazer, que vai além da nossa capacidade diária ou o nosso potencial, exige mais de nós. A insatisfação, na verdade, ela já vem de um processo diferente, é uma coisa associada à motivação. E uma motivação que você não encontra mais em alguma coisa que já foi, já te satisfez algum dia, já foi algo importante para você, o que trazia realização, e em um determinado momento você não encontra mais ali. A diferença é que quase sempre, ela pode ser momentânea, mas a insatisfação ela não passa. Então, isso é um bom indicador de diferença quando é cansaço, quando é insatisfação. O cansaço a gente resolve com uma boa noite de sono e uma reorganização da rotina, né? Atrelando aquilo que não sobrecarrega a gente. Quando você tem um indicador, por exemplo, uma noite de sono não consegue te recompor, te recuperar as energias, isso é um sinal que você está em um outro lugar, em um excesso além da questão física, da questão mental. A gente entra nesse lugar de insatisfação, de descontentamento. A gente, como eu disse, perde o prazer de algo que você já teve em algum momento da sua vida. E quase sempre isso indica pra gente que os fatores externos e os fatores internos não estão alinhados. Quase sempre a insatisfação ela vem associada a uma profunda decepção. Ou algum desejo inalcançado que você estabeleceu para você, mas que em um dado momento você percebe que é inacessível, é inalcançável. Isso gera um nível de insatisfação. Claro que a gente tem insatisfação de muitas ordens, né? A gente pode estar falando de comportamento humano, a gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de relacionamento afetivo amoroso, de relacionamento afetivo, amizades, enfim, né? Todas essas questões podem gerar um nível de insatisfação pra gente. O que vai indicar aí, às vezes você apresenta um quadro de irritação profunda e constante. Isso fala também pra gente por longos períodos, ou a sensação de sufocamento. Quando você se questiona o que está acontecendo e você percebe que não tem realização, não tem satisfação, não tem prazer, não tem vigor, não tem entusiasmo. Quando você está naquela fala, vou dar um exemplo de ordem profissional. Nossa, eu tenho que levantar para ir trabalhar de novo, vou encontrar aquelas pessoas de novo, ou voltar diante daquela rotina de novo. Isso é um indicador de que você está insatisfeito. Isso é um indicador de que algo no seu interno não está alinhado com o seu mundo externo. E isso é importante a gente mapear. Por quê? Porque quanto antes a gente mapeia o grau de insatisfação e as causas
mais fácil da gente encontrar a causa e através da causa a gente fechar um diagnóstico. De repente eu estou deprimido porque eu não consegui a promoção que eu queria no meu trabalho, ou o meu colega de trabalho foi promovido numa vaga que eu queria muito. Isso gera uma decepção, que me gera uma insatisfação, que dependendo de em que grau isso pega dentro de mim, eu vou manter uma insatisfação contínua. Claro que eu estou dando um exemplo, existem outros tantos, né? Mas isso fala pra gente dessa desordem interna que é construída, neste caso específico que eu estou explicando, através do externo, de um comportamento externo dentro do meu ambiente de trabalho. Quando você identifica que existe algo errado dentro daquela situação, como eu disse, então tá, vamos supor que seja uma promoção que eu estava esperando e o meu amigo foi promovido e eu não. Eu preciso me questionar como eu me sinto diante disso a partir de agora. Ok, é um fato, eu construí uma expectativa que não foi realizada e a partir daquilo a decepção me constrói uma insatisfação. Como que eu vou lidar com isso diariamente no meu trabalho? Ou se eu transfiro a minha insatisfação para o meu colega de trabalho porque ele está num lugar onde eu gostaria de estar. Então, são peculiaridades que são importantes de você assistir na sua vida e na sua rotina, porque elas vão falar do seu dia a dia, elas vão falar da sua vida emocional, né? E a gente não tem por hábito prestar atenção, nós não somos construídos para prestar atenção na nossa vida emocional. Então, acho que isso é uma coisa bacana da gente trazer à tona, num sentido de quanto antes a gente ter clareza das coisas que geram insatisfação e cansaço, mais fácil da gente administrar, porque a grande questão é que quase sempre quando a gente vai olhar para isso já está num grau extremamente elevado, né? Essa insatisfação já levou às vezes numa depressão, numa angústia muito profunda, ou gera ansiedade, enfim, vai abrindo quadros de desordem, né, mental e emocional que podem ser resolvidas. Então, quando a gente fala da importância da terapia, também é algo nesse sentido. Por quê? Porque muito rapidamente, quando você está assistindo a sua própria vida, quando você está diante de um profissional, discutindo sobre determinadas questões, a expansão de consciência ela acontece mais rápido e a partir dessa expansão, a sua digerir aquilo, assimilar aquilo e descobrir qual é o melhor caminho para lidar através daquilo, né? Quais são as ferramentas que você tem, quais são as possibilidades que você tem diante dos quadros. Então, quando você está num processo terapêutico, essa visão ela acontece de forma mais expansiva e mais rápido, né? Por quê? Porque tem duas cabeças ali discutindo e pensando uma situação. Então, é importante a gente olhar com carinho para nossa rotina, para o nosso estado de presença, para nossa vida emocional. E a partir disso, como eu disse, fica mais fácil mapear as nossas emoções, as nossas contrariedades, as nossas insatisfações e saber alinhar e aí a partir disso resolver esse descontentamento quando é possível resolver, né? Porque a gente pode ter uma solução simples de reorganizar uma rotina, como a gente pode ter, sei lá, dependendo do grau de estafa, de insatisfação, de cansaço, você precisa de, sei lá, um ano sabático. Vou tirar um ano para olhar para mim, para descansar, para repensar, para repaginar a minha vida, ou de forma radical mesmo mudar completamente a vida. Eu tenho já assisti pessoas que chegaram num grau muito alto dentro de uma carreira profissional executiva e
de repente se deram conta do nível de insatisfação que aquilo estava gerando, da não vida que a pessoa estava tendo, em função dos compromissos, em função daquilo que ela estabeleceu como rotina para a vida dela, e modificou completamente a vida, foi virar terapeuta holística, né? Um processo, claro, que precisa ser assistido, que precisa ser entendido, né? Então não é só ter consciência do processo, mas a partir disso se aprofundar nas causas e nas possibilidades, nas resoluções, ok? Seja como for, é sempre muito importante a gente estar atento. Então se questione, quando você tiver dúvida se é um cansaço ou se é uma insatisfação, tá, o que está acontecendo? A partir dessa pergunta eu consigo me colocar num lugar de reflexão, e essa reflexão quase sempre traz a consciência dos processos que às vezes podem ser resolvidos de forma simples ou aqueles que são mais complexos. Ok, gente, acho que por hoje é isso. Desculpem aí a minha ausência, eu andei bastante sumida, mas é a vida corrida da pessoa. Agradeço demais o carinho de vocês, agradeço demais vocês estarem inscritos no canal. Se vocês gostaram, curtam. Um beijo, andei sempre sobre a luz e até a próxima. Tchau, tchau.